Vamos continuar hoje com o nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai iniciar o capítulo 4. O capítulo 4 ele começa com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Como esse encontro, essa história, ele é um pouco longo porque ele tem vários aprendizados, tá? Basicamente são dois grandes aprendizados. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler esse encontro, essa historinha até a metade, para a gente absorver hoje e estudar esse primeiro aprendizado, para amanhã a gente encerrar esse encontro de Jesus com a mulher samaritana e aprender um outro ensinamento que o nosso Senhor trouxe nesse encontro. Vamos lá, João capítulo 4, versículo 1, vamos embora. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então o que acontece? Os fariseus já estavam sabendo que aquele cara que apareceu, Jesus Cristo, ele já estava batizando mais do que João Batista. E aí ele percebendo que os fariseus já estavam incomodados com isso, já estavam com a pulga atrás da orelha, ele resolveu ir embora de lá e partir para a Galiléia. E interessante, mais uma vez, mostrando que João Batista ele veio para abrir caminho para o nosso Senhor Jesus. Não é isso? Tanto que o que foi acontecendo foi que cada vez, quanto mais passava o tempo, João Batista ia batizando menos e Jesus ia batizando mais. Cada vez mais que o tempo passava, João Batista ia diminuindo para que Jesus fosse crescendo cada vez mais. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se no poço, junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, provavelmente muito espantada: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana?" O que acontece aqui é que os judeus, eles menosprezavam os samaritanos. Eles viam os samaritanos como sendo inferiores. Eles não falavam com os samaritanos. Então o que acontece é que para essa mulher samaritana, ela ficou muito surpresa como um judeu se dirige a ela, como um judeu, além de vir falar com ela, ainda pede algo para ela, pedindo a água, não é isso? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Olha que maravilhoso isso. Então, a mulher samaritana não entendeu nada quem era aquele cara ali, aquele judeu, que parecia ser meio doido, porque ele estava se dirigindo a ela, pede água para ela, né? Ela estava achando aquilo tudo muito estranho e Jesus fala, eu vou ler de novo bem devagarzinho para a gente ir entendendo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria água. E não eu, você não estaria surpreso de eu estar te pedindo água. Você olharia para mim e me pediria água. E eu daria a você água viva. Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Aqui é muito interessante que ontem a gente estava conversando sobre isso. É que Jesus, ninguém entendia Jesus, porque Jesus falava das coisas celestiais. Jesus não é daqui, da terra. E as pessoas da terra, elas não entendiam o que Jesus queria falar. Então Jesus chega e fala: "Olha, minha filha, se você soubesse quem sou eu, você ia pedir para mim a água viva." Aí ela não entende absolutamente nada do que ele fala. "Olha, você não tem balde, né?" Então, assim, você vê que a resposta dela
mostra que ela não tinha entendido absolutamente nada de que Jesus trouxe. Por quê? Porque são pessoas que são da terra, não é isso? Que nasceram da terra, da carne, e não são pessoas espirituais, não são pessoas que nasceram de Deus, não é isso? Não tem o dom de entender o que Jesus quer passar. Jesus respondeu: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilhoso isso aqui. Então Jesus fala: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu quero te dar, você nunca mais vai ter sede e mais ainda, do seu corpo vai jorrar a vida eterna. Aí olha como é interessante, olha por que ela aceita essa proposta de Jesus. Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir mais aqui buscá-la. O que acontece? Mais uma vez, né, ela não entendendo o tamanho daquela água que ela iria receber de Jesus. O que acontece é o seguinte, como Jesus falou para ela, se você beber do poço, você vai ter sede de novo. Se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Aí ela fala assim, gostei dessa ideia. Sabe por quê? Porque se eu beber dessa água e não tiver mais sede, eu não preciso de vir aqui todo dia pegar a água desse poço, porque eu tenho sede, eu tenho que levar para casa. Entende? Ela só aceita a proposta de Jesus não é porque ela entendeu que ela vai receber a água da vida. Ela não entendeu isso. Ela não entendeu que ela estava recebendo ali os dons que o Cristo enviava para ela. Ela não estava entendendo. Ela só estava aceitando aquela proposta de Jesus porque ela pensou assim, se ele, já que ele está me prometendo essa água que eu não vou ter sede mais, eu não vou precisar ficar vindo aqui no poço o tempo todo, eu vou aceitar, porque com certeza vai ser melhor para mim. Ela não tinha dimensão do presente, da graça que estava sendo concedida a ela naquele momento. Entende? E isso é muito importante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem dimensão do tamanho da graça que a gente recebe. A gente não tem dimensão. E aí a gente acaba vivendo uma vida buscando coisas tão pequenas, buscando benefícios tão mundanos, sem perceber que o que mais importa, que o maior presente que a gente pode ter, a gente já tem, que é a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Entendem? A gente olha para a mulher samaritana e ri dela, mas nós agimos da mesma forma. Nós nos preocupamos em atender essas necessidades pequenas, mesquinhas, mundanas, sem perceber que a única coisa que a gente precisa a gente já tem, que é a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. E somente a graça dele é suficiente para a gente. A tua graça, meu Senhor Jesus, nos basta. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.